Baba hablaba hoy del rey Harichandra. Es una de las historias trágicas, ¿no? Es parecido al Job, Job, ¿cómo se habla Job? Job, exacto, exacto. Entonces, Job es parecido. Probablemente Job fue copiado de Harichandra. Job, así se llama. Y Clara está mirando para eso. Es que no son muy católicos acá. Bueno. Entonces, es bueno. Es obvio que la historia de Job fue copiado de la historia del rey Harichandra. Então, a história é que ele era um rei, pero era muito devoto, e cada guru que chegava lo recebia e lhe dava tudo o que o guru pedia, lhe dava, já, sem fazer qualquer limitação. Tinha sua esposa e seu filho e viviam muito bem. Hasta que os deuses se quedaram um pouco envidiosos de ser tão bom esse rei. Então decidiram ver, não, hasta que ponto ia su dharma. Então le hicieron uma prova. A primeira prova foi que Vishnu apareceu como um guru e lhe pediu todo o reino. Então, o rei Harichandra, sua esposa e seu filho se foram em exílio, ¿no? A la jungla, mientras que o guru se quedou como rei e assumiu todo. Pero no les gustó porque el rey actuó muy bien y no reclamó, no se quejó, nada. Entonces le pusieron el hijo enfermo. Entonces ahí sí el rey tenía apego por el hijo. Entonces él fue y pidió al gurú una cosita nomás, o sea, solo algo para poder comprar una medicina, o sea, algo ahí para. Entonces el gurú dice que quedó furioso y le puso una maldición. Y debido a esa maldición ellos tuvieron que separarse los tres, pues la esposa sí con el hijo, ¿no? Y él tuvo que separarse para otro lado. La esposa acabou de criada e ele acabou servindo de cremador, que é o nível mais baixo que existe. E eventualmente, pues, o hijo acabou morrendo. Então a esposa teve que levá-lo a ser cremado, não? Não sei se já viram videos que os levam o corpo empacado assim, e levam ao crematório. Pero tinha que pagar. E justo quem vai cremar? Harichandra. Entonces él no reconoció al hijo porque estaba empacado, obviamente. Y la esposa, cuando vio que era el marido, cubrió también la cara. Entonces, como ella no tenía ningún dinero, porque era prácticamente una esclava, ¿no? Ella no tenía nada, nada, nada. Entonces le tocó cortar el sari. Al cortar el sari, de un pedazo del sari, ahí ya apareció la cara. Entonces Harichandra se dio cuenta de lo que era. Pero ele tinha que cumprir seu dever, su dharma. Entonces ele iba a poner el hijo al fuego cuando el hijo despertó y todo volvió a ser lo que era. Recuperó toda la riqueza, como Job, ¿no? Al final recuperó todo lo que tenía perdido. Am, pero el secreto kármico ahí es un poco cómo funciona la ley kármica. Especialmente en el tema de donaciones, de entrega, na donação física, dinheiro, um objeto, eh, ou na donação espiritual, como o Baba mencionava hoje, de los vícios. Baba, por que habla que los vícios los donamos? Por lo que Baba dizia, é muito difícil eliminar o vício, sabe? Praticamente, o sea, não é difícil, é impossível até o final. O sea, hasta que el alma deje el cuerpo, todavía tiene alguna traza de vicio. Todas las almas del mundo que están en un cuerpo físico tienen alguna traza de vicio. Este es un principio básico. La persona más santa que uno conozca, la más impura, todos tienen una traza. Entonces es imposible. Entonces, al donar algo, entonces eso ya no es mío. Entonces, ¿cómo voy a usar? El tema es que el rey Harichandra, o sea, Baba lo toma de esa forma negativa, de que él quiso de vuelta algo. Y él no debía haber hecho eso. Él no tenía el derecho de tomar de vuelta lo que ya había dado. Por eso se le cayó la maldición y terminó mucho peor que antes. Y eso Baba habla sobre los Brahmins. No hay varias historias, ¿no? De cómo Brahmins, por ejemplo, donaron cosas para Baba, ¿no? Objetos, mesas,
Por isso as mesas são diferentes, por isso queremos comprar mesas decentes aí, que são institucionais, ou seja, não são de casa, né? Porque tudo isso foi donado, tudo isso ha sido donado, não? Então, ha havido vários casos em Brasília, é mais de um caso de brahmins que donaram algo e depois deixaram a baba e pediram de volta. E claro, la Yagya, pues, ¿qué va a hacer, no? Lo va a devolver, eso es obvio, no tenemos cómo quedar con eso, pues. Pero la maldición no ve, a lo largo de los años, a esa persona le va muy mal en la vida, o sea, las cosas no salen nada bien. Y es parte del efecto kármico. Si yo dono algo, y trato de tomar de vuelta, entonces es como si yo, por un lado, pierdo lo que recibí de la donación, pero por outro lado, ganho algo negativo, porque já havia donado, isso já não era meu. É como roubar, em realidade. Você tomar de volta algo que já donaste, é roubar, porque entregaste já algo, já não pode fazer nada sobre isso. Então, é um roubo, termina sendo um roubo. Que hacen os ladrones? Van a la cárcel. Então, essa é como a ideia por detrás dessa conta kármica. Ahora, Baba toca lo sutil, y lo sutil hay dos aspectos. Un aspecto es lo de los vicios, que Baba hablaba hoy. O sea, ¿qué significa tomar de vuelta los vicios? Usarlos de nuevo, ¿no? Usar los sanskars de vicios. ¿Y cómo donamos a Baba? A través de promesas. Hoy Baba habló de promesas. Ele habló qué promesas hacemos ahí. Entonces, si yo le hice una promesa a Baba, es como si yo ya hubiese donado eso. ¿Cómo es la promesa de compra y venta, no? Sí, o sea, incluso en ciertos países, tú pagas, que vas a comprar una casa, pagas algo en adelantado y después desistes de comprar la casa, eso no se les devuelve. Eso ya no puedes arras. Sí. Então já não se pode hacer nada. Então, espiritualmente também, cada vez que eu uso o vício, porque já prometi que era de baba, e quantos raques hemos atado? Então, já prometi que era de baba, e vou e tomo de volta, se me enojo, sinto envidia, qualquer coisa, automaticamente isso é um roubo. Estou roubando. Né? Então, porque os vícios são energia. Mira a ira, quanta energia não tem. A ira está movendo o mundo hoje. Quanto dinheiro não está circulando? Se eu não vejo Estados Unidos, é uma de los rompecabezas, acertijos que os economistas não logram decifrar. Como é possível que haja tanto desemprego e tanta inflação altíssima e Estados Unidos esteja desenvolvendo tanto, a economia está tão forte? Como é possível isso? A razão é o vício da ira e da codicia. Esses vícios estão movendo, os vícios movem as coisas. Já? O sea, os vícios têm muito poder e muita coisa. Então, se eu tomo de volta, é como roubar. Eu roubei esse vício, que já não era meu. E ao roubar esse vício, eu caigo de volta. Ou seja, quando hago uma promessa baba e paro de realizar vícios, eu ganho já um karma sutil. Baba me protege, por exemplo, o caso do Rakshabandhan, que é esse. Rakshabandhan, eu entrego o vício, de la lujuria principalmente, e Baba que promete uma proteção. E essa proteção é real e os Brahmins, de alguma forma, la experimentamos. É sutil, mas é verdadeiro. Mas se eu vou e rompo a pureza, o que passa? Esse contrato queda anulado e eu acabo pior. Incluso. Não só como roubei algo, vou para a cárcel, então me pagam uma multa, uma multa para mim. Então eu tenho que ser muito cuidadoso nisso. Baba se reconhece que isso vai passar. Baba reconhece que uma e outra vez vamos a tomar os vícios de volta. Já? Então, qual seria a solução? Baba em outras mules habla, contar-lhe a Baba, Baba, eu cometi tal erro, perdona. Ser honesto de um. Já? Ou seja, é como uma história, não? Que alguém foi, nos Estados Unidos, há esse sistema de que a gente tem que podar o pasto, não? Eles têm que podar e tal. Então, se um chico foi e podou o pasto para uma família, pero em vez de dar-lhes $20, que era o preço que cobrou, lhe deram $100. E o chico aceitou e tal, e se foi.
Entonces, después la persona recordó que había hecho, pero le daba pena ir y pedir porque el error había sido de la persona había dado. Pero después el chico apareció de vuelta y le devolvió el dinero, ¿no? O sea, me imagino que los papás lo regañaron a veces. Entonces fue y le devolvió el dinero. Entonces la persona dijo, no, quédate con eso es para como una recompensa por tu carácter. Entonces eso es más o menos el tema kármico, ahí que yo tengo que ser cuidadoso. Es cada vez que uso un vicio, cualquier vicio, por más pequeño que sea, pereza incluso, yo debo ir de nuevo y comprarle a baba, entregar a baba de uno, porque ahí hay un perdón implícito. Ahí no llamo a la policía para recuperar el dinero que le dieron a la persona. Pero hay algo también más sutil, que es cuando entregamos algo físico, principalmente, pero en nuestra mente não entregamos isso. E isso pode passar com os vícios também. Você pode que, por exemplo, eu entregue esta mesa, pero minha mente não. Então eu quero pensando, essa mesa é minha, essa mesa é minha. Cada vez que venho a la mole, vejo a mesa e recuerdo que eu donei essa mesa. E um dia não está a mesa. Ah, que hicieron? Que hicieron? Na hora quando fui a Brasil, não, eu me quedei aí donde Ricardo e me dormi aí na cama. Então, aí me di conta que essa era minha cama. Quando eu me mudei e saí da casa, minha mamá havia tenido esse orgulho de que me adorecer essa cama especialmente para mim. Eu sou uma cama com múltiplos cajones, muito prático. Um cajão abaixo, um cajão aqui ao lado, você não pode pôr todas as roupas de cama, todas as coisas aí, muito prática, não? Eh, E quando eu me fui a viver a La Baba, não? A Banda Baban. Então, pues me levei lá a cama. Minha mamá dijo, Lee, leva lá a cama. Depois, quando me mudei ao centro, também me levei lá a cama, porque as camas do centro eram atroces, eram todas dessas que uno mirava e se caía. Só de mirar já se caía. Não, literalmente, uno para dormir, uno tinha que ir com muito cuidado para acostar-se. Entonces, eventualmente, con los hermanos planeamos bien y los hermanos cargando la cama en medio de la calle. Ahí fuimos, llevamos, entonces yo puse esa cama. Pero cuando me vine a Chile, entonces yo dije, pues, ¿qué hago con esa cama? La cama de Ken era de todos la peor, la peor. Entonces, se decidió allá que mi cama pasaba a Ken Bay. Quando eu volvi de Chile, eu fui a outra bava e nem pensei na cama. Pero ahora la encontré allá de Ricardo, me pareció simpático. Pero que Ricardo disse a todos que é a cama de Ken. Eu pensava, pois, claro, o sea, no, ¿cómo voy a tomar de vuelta? Y para mí da lo mismo, es de baba y eso está usando para baba. Incluso si escoger esa cama y la venderan y usar el dinero, a mí daría lo mismo. Pero mucha gente tiene ese apego, ¿no? A las cosas que hace, o a veces pode incluso ser um tema de confiança, não confio que lo hicieron bem ou que lo cuidaron bem. Ahora, peor es la parte sutil. Uno de los ejemplos interesantes ocurrió en Colombia, de que una hermana fue y dijo, yo ya no tengo lujuria ninguna. Bom, segundo el conocimiento de Baba, eso es humanamente imposible. Todos los seres humanos del planeta Tierra sí tienen lujuria. Que la lujuria esté en un estado sato es otra cosa, pero todos tienen lujuria. ¿Ya? Estamos en el reino de Ravan. Y Baba es muy claro en más de una mole, donde ele dice que si un vicio está, todos los demás vicios están, porque trabajan como hermanos, amigos, ¿no? Baba usa esa expresión. Sí, hay una mole no hace mucho que Baba habló. Y eso no ve. Por ejemplo, gente con mucha lujuria es muy fácil que se enoje. De hecho, en ciertos países, la mayor parte de los crímenes son pasionales, o sea, vienen de la lujuria. Se matam a persona porque la aman, o sea, la cosa más absurda. Obviamente no aman, sino sienten lujuria por esa persona. Y la lujuria también genera apego. Ya, y especialmente en parejas se ve eso. ¿Cuántas parejas dejan el cuerpo? Ahora está de moda, ¿no? El marido deja el cuerpo el día primero y la esposa el día 4. O sea,
Es- porque la lujuria acaba como transformándose en apego en algún momento. Entonces, es humanamente imposible. Pero ¿qué pasa ahí? Claro, yo doné a Baba la lujuria, pero es mía. Entonces, yo siento que no tengo lujuria porque la estoy controlando, la estoy dominando. Porque la cosa es cuando Baba habla que los niños son puros y elevados, es porque ellos ni siquiera saben el sentido de lujuria. Cuando yo realmente me torne así de elevado, ni siquiera voy a saber qué es la lujuria. O sea, esse deve haver sido o estado de Brahma Baba al final. Ele já não sabia que era a loucura nem sequer, nem as dades. E o poder de eles era tão forte que nadie com lujuria poderia acercar-se, de nenhuma maneira, né? Porque isso há que tomar cuidado, não? Ah, e coisas mais absurdas aún. Há um hermano, pelo menos, que ele llenava seu formulário de Madhuban e descia, não quanto tempo levava sendo puro, e descia 20 anos. Pero aí já notei que os anos iam caminhando, não? Em vez de, porque, pois, devia subir de anos, não, não, e começou, então digamos que este ano hacía formulário, ponia 25 anos, o próximo ano colocava 32. Um momento, o sea, só passou um ano, como quedou 7 anos, até que um dia escreveu sempre, toda a minha vida. Não, o sea, como foi? Porque, claro, se tu não donaste a lujuria, pero la mantuviste aí, controlándola, reprimindo, por lo tanto, vas a sentir que não tienes lujuria nenhuma, pero sí está aí, está viva, está mais viva que em outras pessoas, em realidade. E quando se saquen os frenos del final, de la hora de la destrucción, que Baba habla de que el incendio de los vicios, essa é a imagem que Baba usa, muito forte, el incendio de los vicios. Todos os vícios que temos aí bajo controle, que vai passar com eles, vamos. Então, só aí tomem cuidado aí. Podem investigar a história do rei Harichandra com J. Muito simpática. Simpática isso. E isso, como dizia, é um rei histórico. Incluso conheci um irmão que foi a essa área de la Índia e ele dizia que foi a visitar o crematório aí a falar com os cremadores e eles diziam que o abuelo del abuelo del abuelo del abuelo de ellos havia trabalhado com o rei Harichandra. Eles diziam isso, é. Bueno, deve haver passado algo, não? Obviamente, ele deve haver passado alguma tragédia, provavelmente alguma enfermidade séria del hijo, uma dessas plagas meio raras, alguma coisa passou, perdeu todo, alguma coisa deve haver passado. Exato, em Job é parecida a história, a história é copiadita. Bueno, Om Shanti, então, vamos a meditar e, bueno, mañana entonces la mole, y para que vengan acá, asistir con todos acá. ¿Cuántas veces preguntaste al cielo qué sentido tenía tu vida? ¿Cuántas veces en las horas largas se vaciaban tus palabras?